Olá pessoal, a gente começa agora o estudo de espaços topológicos, né? A gente vai fazer nessa disciplina uma introdução à topologia. Para começar, a gente vai motivar com o estudo dos espaços métricos. Alguns livros, eles aprofundam bastante nesse conceito de espaços métricos, chegam a estudar sequências de Cauchy, entre outros conceitos, que remetem mais aos espaços métricos. A gente vai fazer um estudo mais concentrado nos conceitos que a gente vai precisar para se aprofundar no estudo da topologia do espaço. Então, para começar aqui, a gente vai fazer a definição da métrica do espaço. Então, para a gente falar, né, de um espaço métrico, a gente precisa definir a métrica do espaço. Por quê? Qual que é a definição de espaço métrico? O espaço métrico é um conjunto X munido de uma métrica, tá? Essa métrica que é essa função D, que ela está indo no cartesiano do espaço X, ou seja, ela vai relacionar dois pontos do espaço X a um valor positivo, ok? Ou não negativo, tá? A métrica faz com que esteja definida uma noção de distância entre os pontos desse conjunto X, desse espaço métrico que a gente está estudando. Então, métrica, né, seja X um conjunto qualquer, uma métrica definida sobre esse conjunto vai ser essa função que tem como domínio o cartesiano do espaço estudado no R+. Então, ela relaciona dois pontos a um número positivo, né? Que se a gente está a métrica usual, por exemplo, né, dos reais, é a distância entre os pontos, distância comum entre os pontos, tá? Para todo x, y, z pertencente a x, essa função ela vai satisfazer que a distância, né, que essa função, posso chamar de D, né, essa função D aqui, entre dois pontos, ela vai ser zero, somente se esses dois pontos forem iguais. Ela é simetria, né, então a distância, né, a função aplicada em x, y, vai ser igual a essa mesma função aplicada em y, x. E por último, essa propriedade da desigualdade triangular, que se a gente tem esses três pontos, né, aqui o x, né, e o z, e temos um terceiro ponto, vamos supor que a gente esteja num espaço x que possa ser representado aqui num plano, tá? Se a gente tem um terceiro ponto y, tá? A função aplicada em x, z, né, se a gente olhar para a distância, isso fica bem direto, né, ela vai ser necessariamente menor do que a soma dessas duas distâncias, né? A função aplicada em xy e yz. Se a gente olha, né, repetindo para o conceito de distância, por isso que a gente vê o nome a explicação do nome ser desigualdade triangular, que a gente tem aqui, né? A soma, né, o tamanho de um dos lados do triângulo nunca vai poder superar a soma, né, do tamanho dos outros dois lados, né? Ele vai ser a menor distância entre dois pontos, vai ser exatamente esse lado do triângulo aqui. Qualquer outro é um outro caminho para você chegar de x até z, né? Um outro caminho aqui qualquer que você pegue de x até z vai ser maior do que essa reta que liga x até z, tá? E não necessariamente a gente vai ter que uma métrica, ela vai representar a distância de dois pontos. A gente vai ter outros exemplos de métricas que podemos encontrar aí, que não necessariamente vão nos remeter à distância, mas ainda assim essa propriedade precisa ser satisfeita para a função ser considerada uma métrica do espaço. A métrica usual euclidiana, ela é a distância, né, entre os pontos e ela tá aqui como raiz do somatório do módulo entre cada uma das coordenadas ao quadrado, tá? Onde x vai ser x1 xn, y de y até yn. Quando a métrica ela já está subtendida, né? Então, aqui, né, o R, a gente já tem essa métrica usual aqui como a distância entre os pontos, que a gente tem, né, usualmente, a gente já traz direto aqui que o Rn é um espaço métrico. Quando não tiver claro qual é a métrica aplicada no espaço, para a gente dizer que um espaço X é um espaço métrico, a gente tem que denotar
o x seguido aqui da especificação da função, que é a métrica do espaço. E aqui, só voltando um pouquinho, né? Quando a gente tem, né? Aqui já é a métrica usual. Se que a gente tá em Rn, então você tem de x1 até xn, né? Se a gente tivesse, por exemplo, em R, né? Que a gente tem o x, né? Com uma única coordenada e o y com uma única coordenada, ambos elementos de R, a gente definiria essa métrica, né? Como sendo um módulo de x menos y, ok? E no caso, para a gente de fato verificar que isso daqui é uma métrica, a gente tem que ver que se satisfaz essas três condições, tá? Então, aqui, né? A primeira condição é satisfeita. Qual que é a distância de x? Se a distância de x até y é igual a zero, né? Então, eu vou ter que o módulo de x menos y vai ser igual a zero. Agora, se o módulo de x menos y é igual a zero, isso implica que x menos y é igual a zero. Implica que x é igual a y, ok? Isso vai valer o se, só se, atestando aqui a primeira propriedade. A segunda propriedade, né? Eu já sei que o módulo de x menos y é igual ao módulo de y menos x, implicando o módulo aqui, tá? Que distância de x até y vai ser igual à distância de y até x, ok? E a terceira propriedade, por último, a gente tem que verificar a desigualdade triangular, tá? Mas na reta, isso é bem direto, não é não? A gente tem, né, que a distância, se a gente tem três pontos, né, x, y, z, pertencentes a R, então a distância de x até z, que é igual ao módulo de x menos z, isso daqui vai ser, a gente pode dizer que vai ser igual a x menos y mais y menos z. E da própria, dos próprios reais, né, a gente já sabe, né, que isso daqui vale para o módulo, né, que quando a gente tem a menos b é menor ou igual do que módulo de a menos o módulo de b. Mais, na verdade, né? Então, isso daqui vai ser menor ou igual do que o módulo de x menos y mais o módulo de y menos z, que, pela definição, é igual à distância de x até y mais a distância de y até z. Então, a gente tem aqui verificada a primeira propriedade, a segunda propriedade, a terceira propriedade, nos dando que, de fato, essa função aqui definida nos reais, né, ela vai ser uma métrica, ok? E como essa, a gente tem outras métricas, tá? Que vocês podem pesquisar e se aprofundar. A gente tem a métrica 0,1, tá? A métrica do SUP, e dentre outros exemplos para espaços mais gerais. A gente não vai se aprofundar tanto nessa parte, nesses exemplos, vou deixar para vocês. E alguns exercícios para vocês também testarem, mostrar essas três propriedades, ok? A nossa próxima definição de bola. Se a gente tem um espaço métrico com x, um elemento do espaço, e um epsilon, um número positivo, a bola de centro em x e raio epsilon vai ser o conjunto de todos os pontos que distam, né, que essa função d de x até y seja menor do que epsilon, tá bem? Então, se a gente tiver em R2, ou se a gente tiver em R primeiro, tá? Em R, a gente vai ter que qualquer bola, né, centrada em x, vai ser munida da métrica usual, ok? Tá? Distância de x até y. A gente vai munido da métrica usual. Então, a gente vai ter que a distância vai ser menor do que epsilon, né? Então, se a gente trouxer aqui, né? Aqui tiver aqui o valor epsilon, esse daqui vai ser o nosso x mais epsilon, que vai ser o x menos epsilon. Vai ser o que a gente já conhece da análise, ok?
vai ser esse intervalo aberto aqui, né, de centro em x, até x mais y, x menos y. Em R2, por exemplo, a gente pode definir a métrica do máximo, tá? Então, a gente já pega dois pontos, tá, de R2. Esse x aqui, ele tem duas coordenadas, x1 e x2, esse y aqui tem duas coordenadas, y e y2. Então, a gente define como a métrica do máximo, sendo o maior valor que tiver a diferença entre as coordenadas, ok? Para facilitar, vamos, que se a gente quer, né, tá falando de bola aqui, né, vamos imaginar que eu definir, né, fixar o y como sendo a origem, tá? Ou então fixar o x como sendo a origem, tanto faz. E aí a gente quer ver qual que é aqui, né, pela definição, tá? A gente faz uma bola centrada em x, fixa como sendo centrada na origem, fixa x como sendo a origem, e quer ver as distâncias, o conjunto de pontos cuja distância entre a origem e o certo y seja menor do que 1, por exemplo. Então, a gente tá aqui, vamos fixar o x para manter a anotação. A gente quer ver a bola, né, de raio 1 e centro em 0, o 0 do R2, esse aqui, vão ser os y's de R2, tais que a distância entre y até a origem seja menor do que 1, ok? Então, se a gente tivesse na métrica usual, a gente sabe que a bola centrada na origem de raio 1 é essa daqui, ok? Nesse caso aqui, não. A gente tem que analisar. Então, a gente pega um certo ponto y aqui, a gente quer saber se esse ponto tá ou não está na bola, tá? Aqui é y1, y2. Pela métrica, tá, que a gente está trabalhando, quanto que vale a distância, tá, na métrica do máximo aqui, entre a origem e esse y aqui? Vai ser igual ao valor máximo entre y1 menos 0 em módulo, y2 menos 0 em módulo. Isso daqui é igual ao módulo de y1, módulo de y2, a gente vai ver qual que é o maior dos módulos. Então, quando a gente tem esse ponto aqui, ó, a gente tem aqui a primeira coordenada, né, y1, e a gente tem aqui o tamanho da segunda coordenada, y2. Então, vai ficar como sendo a maior coordenada, que é essa daqui, ok? Então, no caso aqui, a distância de y até a origem vai ficar sendo como a maior coordenada, que é y1, tá? Então, nesse caso desse y, digamos, esse y0 aqui fixado, vai ser o módulo da primeira entrada, que é y1. Se esse y aqui for menor do que 1, observa aqui, né? A gente tem aqui essa diagonal, tá? Como o y que eu desenhei tá abaixo dessa diagonal aqui, né? Onde essa diagonal aqui é aquela diagonal psitriz do primeiro quadrante, tá? Nesse ponto aqui, a primeira coordenada, o y é sempre igual a y2. Então, tanto faz aqui eu defino. Se eu tô para baixo dessa coordenada, se eu tô aqui nessa região aqui, tá? Nessa região de baixo, prevalece a primeira coordenada. Se eu tô nessa região de cima, prevalece a segunda coordenada. Então, aqui, olha, todos os pontos, eles têm que ter a primeira coordenada menores do que 1. Se esses pontos aqui têm a primeira coordenada menor do que 1, então, todos esses pontos aqui, eles vão satisfazer essa função, tá? Eles vão satisfazer essa desigualdade, exceto os que estão aqui nessa retinha, né? Vou colocar aqui pontilhado, ok? Já aqui, se eu tenho aqui, né, a unidade aqui desse eixo, esse ponto aqui, a maior coordenada dele vai ser a segunda coordenada, tá? A primeira coordenada dele tá aqui pertinho, esse tanto, a segunda coordenada é aqui. Se a segunda coordenada dele tá abaixo de 1, então, ok, ele satisfaz essa desigualdade. Esse aqui, tá aqui a segunda coordenada, tá aqui a primeira coordenada, ele tá acima dessa bissetriz,
Então, ok, ele satisfaz essa desigualdade, exceto esses pontos que estão aqui. Então, todos esses pontos que estão aqui dentro satisfazem. Como é em módulo, isso vai se repetir em cada um dos outros quadrantes, ok? A gente traça as bissetrizes aqui. Quem tá para cima vale a primeira coordenada, quem tá para baixo vale a segunda coordenada. Cada uma delas tem que estar acima, tem que estar para cima de -1 ou para baixo de 1, tá? Pro módulo, né? Pro módulo aqui, né? Da coordenada da menor do que 1, tá? Então, olha, no final das contas, olha qual que vai ser o formato da minha bola na métrica do máximo. Minha bola vai ser em R2 com essa métrica aqui. Ela vai ser uma bola quadrada, ok? Então, dependendo da métrica que você aplica ao espaço, você tem um formato de bola, tá? Tem uma outra métrica também, deixo para vocês pesquisarem essa outra métrica, a métrica do SUP. A gente tem a métrica, a gente teria a bola, no caso, com esse formato aqui, olha. Tá? Quando a gente olha para o SUP, a métrica da soma, desculpa, quando a gente olha para a soma das coordenadas, a bola, a métrica do SUP é que a gente acabou de fazer, ela fica nesse formato aqui, tá? Então, não necessariamente a bola, ela é redondinha, a gente pode ter uma bola quadrada, a gente pode ter uma bola também quadrada, né, rotacionada aqui, e tudo isso tá em função da métrica que a gente tá colocando no espaço que a gente tá trabalhando, ok? Em seguida, eu vou fazer uma sequência de proposições bem simples, resultados simples, mas que são essenciais para a gente trabalhar as demonstrações dos nossos próximos conceitos, noções importantes que a gente precisa estabelecer. Então, a gente tem aqui a primeira proposição, se eu tenho x pertencente a esse espaço métrico x e um certo epsilon maior que zero, então vai existir um n natural, tal que a bola de raio x, centrada em x de raio 1 sobre n, vai estar contida na bola de centro em x e raio epsilon. Para isso, eu vou olhar para o R2, tá? Que é onde a gente tem mais familiaridade. E olhar para uma bola no R2, com a métrica usual de R2. Pensar no seguinte, tem um certo x aqui, tá? E tenho, inicialmente, né, que é a hipótese da proposição, um raio epsilon aqui. Como a bola que a gente definiu é a bola aberta, né? Então, só com a desigualdade restrita aqui, olha, tá? Restrita, tá? Que é só menor. Então, a gente faz a linha tracejada aqui, ok? Faz a linha tracejada. Então, tem essa bola aqui, de raio epsilon, tá? E eu vou pegar, né? Eu quero uma bola também centrada em x com um certo raio que esteja contida. Então, qualquer raio que eu pegar menor do que epsilon aqui, eu já vou ter que as outras bolas que estão menores aqui vão estar contidas. Então, eu quero, né, que o raio, né, que eu tô colocando que é 1 sobre n, ele seja menor do que epsilon. Qualquer n que eu pegar nessas condições, né, qualquer n, então, que eu pegar maior do que 1 sobre epsilon, vai satisfazer essa condição aqui, ok? Olhando aqui só direto pelo desenho. Então aqui é bem direto, né? Então, para eu escrever, né, formalmente, é só dizer, basta tomar n suficientemente grande, tal que o n seja maior do que 1 sobre epsilon, tá? Aqui é a continha essencial da demonstração dessa proposição, ok? A proposição seguinte, ela diz o seguinte, se tenho aqui o x no espaço métrico epsilon maior que zero, um certo y dentro da bola de centro x e raio epsilon. Então, vai existir um delta, tal que eu consiga uma bola de centro y e raio delta contida na bola inicial. Então, agora eu vou pensar aqui, né, na bola centrada em x, tá? Com esse raio epsilon aqui. E vou pensar num y dentro dela, ok? Então, eu sei o que? Se o y, né, pertence
a bola, então aqui, ó, como hipótese y pertence à bola de centro y em raio x, isso vai implicar, tá? Que a função da métrica, né, aplicada em x, y, ela é menor do que epsilon. Se ela é menor do que epsilon, na bola, aqui no desenho que a gente fez, significa que aqui, olha, existe ainda um certo tamanho positivo. Tem esse roxinho aqui e tem esse azulzinho aqui que eu tô tomando, tá? Então, eu tenho esse valor aqui que eu vou chamar aqui de A, de azul, e vou chamar esse valor aqui de B, de roxo, tá? Eu vou pegar o menor valor entre A e B, no caso aqui do jeito que eu desenhei é o B, e vou fazer aqui uma bola ao redor, né, de Y, de raio B, ok? Para isso eu vou tomar, né, o delta, né? O delta, então, como sendo o mínimo entre A e B. Quem que é A? A é a distância. É a distância, né? Ou a métrica, segunda métrica, né? Entre x e y. E quem que é B? O B vai ser o epsilon menos o A, ok? Vai ser epsilon menos a distância entre x e y. Basta fazer isso, tá? Que a gente vai ter que essa bola inteira aqui, né? Qualquer ponto Z que pertença à bola de centro em Y e raio delta vai ser tal que Z também vai pertencer à bola de centro em X e raio Y. A gente pode expressar isso aqui, né? Abrir essa conta daqui para cá. Bem, o objetivo é mostrar que Z tá na bola de centro X e raio Y. Então, o que que eu quero mostrar? Que a distância de X até Z é menor do que Y. Como que a gente vai começar? Eu vou começar fazendo X menos Z, ok? Eu quero chegar que isso daqui é menor do que Y, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho informação sobre distância de X, olha aqui, olha. Delta, né? É o mínimo entre a distância de X até Y. Essa informação eu tenho. Um jeito que a gente pode fazer aqui, ó, é X menos Y mais Y menos Z. Usou desigualdade triangular do módulo, tá? Fica X menos Y mais Y menos Z. Eu sei que a distância de X menos Y, como o delta é o mínimo entre esses dois aqui, então quer dizer que essa distância aqui, ela é ou igual a delta, ou menor, ou maior do que delta, né? Agora, suponha que ela seja maior do que delta. A gente não consegue continuar essa desigualdade aqui, mas se distância de x até y for maior do que delta, significa que o delta vai assumir esse valor aqui vai ser o mínimo entre esses dois. Então, isso daqui, né, vai ser, por um lado, vou colocar aqui, igual, né, x menos y vai ser igual a y menos distância de x até y. E esse cara aqui, eu sei que o z eu peguei aonde? Na bola de centro em y raio delta. Então, a distância de z até y é menor do que delta. Isso daqui, então, menos delta. Tá mais delta, desculpa. Menor ou igual, por causa dessa parte aqui. Só que, olha só, a gente assumiu a hipótese de que isso aqui tá acontecendo. Isso implica que delta menos distância de x até y é um número negativo. Tá vendo? Só passar esse cara pra cá, diminuindo, dá um número negativo. Ou seja, isso daqui, olha, é um número negativo. Significa que isso tudo aqui é menor do que y, como a gente queria, tá? Isso aqui, se essa primeira parte acontece. Agora, se distância
de x até y não for menor do que delta, né, se for o caso contrário, significa que ela vai ter que ser igual a delta, né? Ou esse cara aqui é maior do que delta, ou ele é igual a delta, tá? Então, se ele é igual a delta, a gente vai ter que x menos z, vamos pular pra cá, tá? Ó. Vai ser menor ou igual que x menos y mais y menos z. Isso daqui vai ser igual a delta, tá? E esse cara aqui vai ser menor do que delta, mais y menos z em módulo. Isso daqui vai ser menor. Y menos z também é menor do que delta. Então, vou colocar delta aqui, 2 delta. Agora, observe o seguinte, se eu tenho delta, ele é o mínimo entre esses dois números, então, se delta for igual a A, quer dizer que o B é maior ou igual do que o delta, né? Então, delta é maior ou igual do que B. Ou o delta vai assumir o valor de B, delta vai ser igual a B, e o delta vai ser menor ou igual que o outro número que ele não assumiu, o A, tá? Então, uma dessas duas coisas vão acontecer. Sem perda de generalidade, vamos assumir que aconteça a segunda, por exemplo, tá? Aí, eu vou somar essas duas expressões, eu vou ter aqui que 2 delta vai ser, aí eu vou pegar aqui o menor ou igual, né, por causa que delta é menor ou igual que A, ele vai ser menor ou igual do que B mais A. O que faz sentido, né, que delta ele vai ser menor ou igual do que B mais A sobre 2, que significa que a escolha de delta que a gente fez foi para, no caso que a gente tem a delta aqui no meio do caminho, tá? Ele seja aqui, né, quando eu tiro a média aritmética dos dois, tá, do B e do A, o meu delta ainda seja menor do que a metade do caminho, tá, menor ou no máximo igual a metade do caminho entre o centro daquela bola original, né, do X, e até o último ponto aqui, que é o X mais epsilon, né, uma distância epsilon de X, ok? Então, a gente vai usar essa parte para continuar a nossa desigualdade. Quem que é B e quem que é A aqui em cima? O B é aqui é o epsilon menos distância de x a y, e o A aqui que eu usei, né? O A e o B são esses dois números aqui. Então, o 2 delta, né, que é exatamente a conta que a gente fez aqui embaixo, 2 delta é menor ou igual do que B mais A. Então, ele é menor, vamos continuar a desigualdade, menor ou igual do que, aqui meu A, tá? Dxy mais, essa parte aqui, epsilon menos dxy. Mas aqui a gente vai cortar esses dois termos, isso daqui vai ficar igual a epsilon, que é o que a gente queria. Então, nos dois casos, tanto se o y tiver mais para a beiradinha, tá? Ou seja, se o b for menor, quanto se o y tiver mais aqui próximo do x, ou seja, se o a for menor, nesses dois casos, a gente vai ter o que, ó? Se d, né? Tanto se esse primeiro for maior ou se esse menor, ou se esse primeiro for menor, a gente vai ter que x menos e é menor que epsilon. X menos e é menor do que epsilon. Então, a gente tomou como hipótese o y na bola, o z na bola de centro em y, raio delta, e concluímos que ele tá na bola, tá? De centro em x e raio epsilon, como a gente queria mostrar, tá? No enunciado. Então, a gente mostrou aqui que a bola de centro y e raio delta tá contida na bola de centro x e raio epsilon. Uma outra proposição, ela diz o seguinte, que se a gente tem x1 e x2 pertencentes a um espaço métrico x, epsilon1 e epsilon2 maior que zero, e z na interseção da bola de centro em x1 e raio epsilon1 com a bola de centro em x2 e raio epsilon2, então vai existir um certo delta, que eu vou ter uma bolinha ao redor de z contida também na interseção. Então, para fazer um desenho disso, eu tenho aqui, né, uma primeira bola, uma segunda bola, tá? Aqui de centro x1 e raio epsilon1, aqui de centro em x2 e raio epsilon2, e aqui eu tenho um z na interseção. O que ele tá me dizendo é que vai existir um delta, tal que eu consigo fazer uma bolinha ao redor de z aqui,
e que o Z vai estar aqui dentro dessa interseção das duas bolas, que é essa bolinha, né, de centro C em raio delta, vai estar aqui nessa interseção. Eu vou deixar para vocês escreverem, vou dar só a ideia da prova, basta você, né, a gente já sabe, né, que se Z pertence à bola, se ele tá aqui na interseção, tá? B pertence a essa interseção, então ele tá nos dois. Então, Z pertence à bola de centro em x1 e raio ε1, implica pela proposição anterior que vai existir um certo ΔI, tal que a bola de centro em Z e raio ΔI vai estar toda contida na bola de centro em x1 e raio ε1, tá? E agora, né, como Z também pertence a essa interseção aqui, implica que vai existir um certo ΔII, tal que a bola de centro Z e raio ΔII vai estar contida na bola de centro em x2 aqui, tá? E raio ε2. Agora, veja bem, se eu tenho ΔI, essa bola aqui tá contida na bola de centro em x1, ok? Se eu tenho esse raio aqui, tá? Não voltando. Se eu tenho um raio menor do que esse, é claro que qualquer bola de raio menor do que ΔI também vai estar contido, tá bem? Mesma coisa vai valer para o ΔI. Então, isso significa que se eu pegar ΔI igual ao mínimo entre ΔI e ΔI, ou vai acontecer isso daqui, ou eu vou ter um raio menor do que esse, que isso daqui também vai ser satisfeito. Ou o mínimo vai ser ΔI, tá? Se o mínimo for ΔI, vai acontecer isso daqui, e se o raio for menor do que ΔI, também isso daqui vai ser satisfeito. Então, de todo modo, para esse ΔI, essas duas expressões vão ser satisfeitas. Então, se essas duas expressões são satisfeitas, significa que quando eu pego a bola de centro em Z e raio ΔI, que é o mínimo entre esses dois, ela vai estar totalmente contida na bola de centro x1 e raio ε1 e interseção na bola de centro em x2 e raio ε2. Com isso, a gente conclui a demonstração dessa proposição. A proposição seguinte, né, 1.6, aqui eu tenho dois pontos distintos de x. Então, ela quer dizer que vai existir um certo ε maior que zero, tal que eu consigo duas bolas ao redor destes pontos de mesmo raio cuja interseção é vazia. Se os meus pontos são distintos, tá? Pela definição de métrica, né, x diferente de y implica que a distância entre x e y, ela é maior do que zero, tá? Ou seja, eu consigo um número, tá? Entre zero e a distância entre esses dois, né? Aqui, tem aqui o x e tem aqui o y, nesse espaço métrico. Se eu pegar a metade, qualquer número menor, né? Ou se eu pegar a metade da distância desses dois aqui, eu vou conseguir fazer uma bola para cá, né? Como a bola é aberta, esse ponto aqui do meio não vai estar na interseção. E uma bola para cá, tal que elas vão ser disjuntas, ok? Então, basta eu tomar o raio delas, o ε, como sendo a metade dessa distância, ou menor do que a metade dessa distância, tá? De x, y sobre 2. Como esse número aqui é maior que zero, quando eu divido ele por 2, ele também vai ser maior que zero. Esse y aqui, eu posso pegar ele maior que zero. Ou seja, existe um número entre essa distância dividido por 2 e zero. Tá bem? A ideia dela é bem intuitiva, né? Vocês podem escrever isso formalmente, mas basta, então, né? Formalmente a gente pegar um y maior que zero. Pra gente ter uma margem aí de erro, a gente pode assumir que esse y seja restritamente menor do que essa distância de xy sobre 2, ok? Pra gente encerrar essa sequência de proposições, eu tenho aqui, se eu tomar qualquer ponto do espaço métrico x, e tomar uma interseção de
todos os épsilons maiores do que zero, todos os épsilons possíveis, tá? Maiores do que zero, das bolas de centro X e raio épsilon, eu vou ter que a interseção vai ser só o X, tá? Só para dar uma ideia, isso daí é um caso particular da proposição 1.6, tá? Se eu coloco aqui o X, tá? E pego aqui uma bola de raio épsilon, digamos epsilon 1, vamos supor que dentro dessa interseção exista um X, um Y pertencente a essa interseção aqui, tal que esse Y seja diferente de X. Só que pela proposição 1.6, eu consigo um certo epsilon 1, tá? Que a interseção entre essas duas bolas é disjunta, ok? Então, vamos supor que agora eu não tenho 1, mas aqui dentro eu consigo pegar um certo y2. Mas pela proposição anterior, a 1.6, eu consigo um segundo epsilon, um epsilon 2 aqui, tal que essa bola e essa bola aqui de raio epsilon 2 é disjunta. Ah, mas aqui dentro eu consigo um certo y3, que tá na bola de centro X e raio epsilon 2. Ah, mas para esse y3 diferente de x, eu também consigo um epsilon 4, tal que essas duas bolas sejam disjuntas. Prosseguindo por indução, tá? A gente consegue mostrar que o único elemento da interseção, quando eu tô tomando a interseção de todos os épsilons, vai ser o próprio x, tá? Então, isso também é mais uma que vocês podem formular e eu dou ideia intuitiva da demonstração dessa proposição. Com isso, a gente encerra essa sequência de proposições, são proposições bem simples, mas que elas vão ser fundamental para a gente conseguir demonstrar os próximos resultados. Vou deixar para vocês alguns exercícios para complementar essa parte, ok? Um abraço, pessoal, bons estudos!